Albert Einstein escreveu: "A teoria produz um bom resultado, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Ele não joga dados, mas nós podemos dar as cartas." Afortunado, afortunada, bem-vindos ao canal Dinheiro da sua mente para o seu bolso. E se você acredita na lei da atração e que o que você procura está te procurando, acredite, esse audiobook estava te esperando. Aproveite a leitura e veja suas transformações acontecerem como uma mágica. O fim do sofrimento. Uma vida sem medo em tempos difíceis, ou como sair do inferno livre. Parte 1. O fim do sofrimento. Capítulo 2. Nossa visão limitada de nós mesmos. Dualidade e lógica de dois valores como uma causa do sofrimento. O objetivo de Aristóteles, por volta de 350 a.C., era codificar a natureza essencial da ciência, definindo suas formas e leis inspiradas por seu professor Platão. Ele também introduziu estruturas linguísticas que deram início à fundação do Ocidente civilização, o estudo da lógica. Seu plano era definir a realidade objetiva do que rotulamos de objetos, coisas que têm sua própria realidade fora de nossa apreensão deles. Aristóteles ensinou que os objetos têm propriedades e que eles manifestam essas propriedades no mundo físico, independente do observador. Até recentemente, a civilização ocidental utilizou exclusivamente o objetivo lógico aristotélico de dois valores, há ou não há orientação. Na lógica de dois valores, o mundo ou é eterno ou não é eterno, não ambos. Aristóteles chamou isso de lei do terceiro excluído. Algo sendo verdadeiro ou não, há ou não há, é um corolário da ideia de existência independente e identidade. Como devemos aprender com a física quântica e Nagarjuna, no entanto, o observador não é independente, mas sempre afeta o observado. O importante, o ensino budista de Sunyata, o vazio, também nos informa que as coisas são vazias de significado inerente e têm apenas o significado que lhes atribuímos. Isto significa que eles não podem ter a existência independente do que Aristóteles declarou. Este é o princípio budista de engrossamento mútuo, como o mútuo e aparecimento simultâneo de um campo magnético sempre que um tem uma propagação, ou campo elétrico variável no tempo. Um raio, bem como um pente puxado pelo seu cabelo, gera um campo magnético e uma faísca elétrica. Da mesma forma, na física relativística moderna, Einstein ensinou que não pode haver espaço sem matéria e nem tempo sem eventos para o tempo delinear. Tempo e espaço, gravidade e inércia e o karma budista são todos exemplos do que entendemos por engrossamento mútuo. Uma vez que a lógica aristotélica se concentra principalmente na observação externalizada de fatos e números, quando esse sistema é aplicado ao indivíduo,
uma divisão ocorre entre o eu e o outro, como veremos. A lei do terceiro excluído aristotélica, com a divisão resultante, forneceu uma base lógica institucionalizada para que milhões de seres humanos existam como escravos, aprisionados por construções intelectuais e emocionais. A lei dos excluídos é um meio, é a lei da separação. Como vimos através dos tempos, este dualismo estruturado é a ideia de que todos os que não estão conosco estão contra nós. Se alguém fizer um comentário sobre o seu desempenho ou aparência, você tem várias opções de como você pode reagir ou o que você pode experienciar. Você poderia dizer a eles imediatamente o que eles podem fazer com os seus comentários desagradáveis. Isso geralmente é bom por um momento. Ou você poderia reprimir seu ressentimento e colá-lo em sua página de recortes de ressentimento. Mas lá, na verdade, é um meio termo entre agir e reprimir. É chamado deixar ir. É experimentar seu próprio fluxo energético e de coração aberto, com consciência amorosa. Embora alguém tenha dito "bu", nada está realmente acontecendo, além do significado que você dá. Este é apenas um exemplo do porquê nós, os autores, somos apaixonados por explorar e aprender a viver no geralmente excluído meio. A escravidão era a regra na Atenas antiga, bem como na Europa e na América. A escravidão poderia existir apenas em uma cultura separatista e dualista de eu versus o outro. A nós, os homens gregos. Depois, aos outros, incluindo as mulheres e os escravos. Da idealização radical do homem pelos gregos, veio o machismo e o paternalismo, bem como a aceitação geral da escravidão e a opressão do outro. A lógica de dois valores dá origem à falta de empatia e ao medo do outro. Isso se manifesta como uma cruzada cristã, uma jihad islâmica ou simples, antiquado imperialismo ocidental com seu extermínio de indígenas. Por exemplo, o Papa Pio XII salvou com sucesso aleijados alemães da eutanásia nazista, porque eles eram em grande parte cristãos. Mas ele não gastou tal esforço para salvar milhões de judeus alemães e ciganos, porque eles eram o outro. Daniel Mendelsohn, da revista New York Times, escreveu recentemente sobre este assunto do ego grego e a dualidade em um artigo intitulado What Olympic Ideal? Considerando que o Comitê Olímpico de hoje prefere celebrar a humanidade, um slogan oficial das Olimpíadas contemporâneas, o atleta grego antigo queria apenas ser celebrado. Era seu único bilhete para a imortalidade. É difícil para nós hoje concebermos a extensão de que uma feroz competitividade alimentou grande parte da cultura grega. Virtualmente, nenhum aspecto da cultura grega não foi de alguma forma organizado em uma competição. Este consumidor egoísmo, no cerne da motivação grega, fica pouco à vontade com a noção de que você deve amar ao seu próximo como a si mesmo. Mas então, a tentativa de enxerto das Olimpíadas modernas sobre as antigas foram estranhas desde o início. Uma visão de mundo dramaticamente dualista
leva inerentemente ao sofrimento. Tem feito por milênios em religiões que têm a tarefa autodeclarada de criar separação entre nós e a experiência do divino. Isso é igualmente verdadeiro em política, economia e relações humanas, todas organizadas em uma estrutura hierárquica de poder. Em um sistema dualístico, existem menos opções. Por exemplo, mesmo em nossas instituições judaico-cristãs contemporâneas, a lógica valorizada está embutida. Temos uma saída de divindade poderosa, até mesmo onipotente lá, e um pequeno eu, aqui embaixo. Esta construção de pensamento tem o efeito de nos separar de nossa natureza divina, projetando nossa busca em outro lugar, e é a idolatria contra a qual somos advertidos nos 10 mandamentos. Idolatria implica separação, e a ideia de que existe um Deus onipotente por aí é uma ideia idólatra. Na verdade, não há separação. No mais expansivo e inclusivo, nem há, nem não há, de 4 valores descrição lógica de realidades não dualistas, o mundo não é eterno, nem não eterno. O copo não está nem vazio, nem meio cheio. Profundamente não dual visão diz que você e a divindade são inseparáveis. Jesus nos disse recentemente, no Evangelho de Tomé, capítulo 22, quando você transforma 2 em 1, e quando você faz o interno como o externo, e o externo como o interno, o superior como o inferior, quando você faz o masculino e feminino em 1, então você entrará no domínio do Pai. Unificando você com tudo que existe, é quem tu és. Poetas, místicos e compositores experimentam isso e podem nos mostrar essa experiência do divino, que não é dual e não conceitual. Nosso esforço nesse livro é trazer essa realidade transcendente definida como inefável para o reino do discurso racional. Por mais de 2000 anos, o sistema nervoso humano no mundo ocidental foi enredado como restritivo, opressor, muitas vezes como orientações delirantes de dualismo, que se refletem na própria estrutura de linguagem que habitualmente usamos. A palavra divino vem para nós da diva sânscrita, que é um nome para Deus, enquanto a palavra diabo vem da palavra sânscrita para divisão, Vaida. Então, o diabo é a ideia raiz por trás de todo pensamento dualístico. Em hebraico, Satanás tem a raiz aramaica sta, significando o deslizamento ou a causa da separação, mais comumente conhecida como adversário, divisor ou inimigo. O diabo ou Satanás é aquele que nos divide ou separa de nossa divindade, uns dos outros e da natureza. O diabo não tem existência mais independente do que o mal. Dizendo isso, é como dizer que existem 2 forças no mundo, frio e calor. De fato, há apenas calor e a ausência de calor, energia e a ausência de energia, luz e a ausência de luz. É logicamente incoerente falar de qualquer coisa como uma fonte da escuridão. A escuridão não pode ser a fonte de nada, muito menos da ideia frequente ouvida de que o diabo me fez fazer isso.
O mal não é uma entidade simplesmente separada existente lá fora. Satanás representa a perda da nossa inerente bondade, ou não uso das nossas habilidades divinas. Nós, os autores, afirmamos que tais divisões e separações são a fonte da maior parte do sofrimento humano. A destruição do World Trade Center em 11 de setembro de 2001 foi o resultado dos pensamentos e ações coletivas das sociedades orientais e ocidentais por muitos séculos, exemplificando o egoísmo mal entendido e a separação das instituições religiosas e políticas. Seria absurdo dizer que a catástrofe foi devido às ações em um único dia e negligenciar nosso compartilhamento na responsabilidade da criação dessa força planetária. Um terrível e indiscutível exemplo de grosseria mútua. Aristóteles e muitos dos gregos levaram o conceito de separação ao extremo. Nesta forte expressão de lógica de dois valores, os homens eram tudo e as mulheres não eram nada. Os homens mais velhos procuraram se identificar com a juventude. A homossexualidade foi uma das vias mais celebradas da educação e da transcendência. No entanto, encontramos em tais relacionamentos outro tipo de perspectiva multivalorada, onde uma pessoa poderia ser um homem e não um homem. Ele pode ter tido partes do corpo masculino, mas sua autoimagem, visão de mundo e orientação não era considerada inteiramente masculina. E as mulheres, neste antigo berço da democracia grega, não eram cidadãs, não podiam votar, possuir propriedade ou até mesmo sair de casa. Elas foram definidas como o outro e completamente separadas da cultura masculina dominante. Sempre que você tiver um sistema totalmente dominado por homens, haverá distorções nos relacionamentos. Vemos isso na Igreja Católica, que é administrada inteiramente por homens solteiros e no qual as mulheres não têm autoridade. Essa separação poderia ter levado em parte ao desastre eclesiástico. E os envolvimentos sexuais de centenas de padres, sobre os quais lemos quase diariamente? Não dualidade. A escola de mistério pitagórica do século VI a.C. ensinava compaixão e não dualidade nos tempos gregos. Então, as ideias além de uma lógica não é inteiramente limitada culturalmente. Da mesma forma, nos tempos pré-cristãos, Lao Tzu, o grande mestre chinês do Tao, também ensinou não dualidade e criou a imagem Yin e Yang como um poderoso e duradouro aspecto contendo uma representação significativa do outro. Nenhum é inteiramente masculino ou feminino. É apenas uma representação simbólica da não separação masculina e feminina. Uma das primeiras representações da não dualidade. No entanto, até hoje não transcendemos os conceitos dualísticos. Considere a exploração ilimitada do capitalismo dualista, como resultado do qual somos experimentados numa sociedade tecnocrática baseada em classes, escravidão assalariada e uma presente crise ecológica que pode levar à catástrofe planetária. Da mesma forma,
Muito do sofrimento de hoje pode ser atribuído a homens poderosos que dominam os pobres e fracos, especialmente as mulheres. Isso só é possível em um dualístico de dois valores, numa sociedade que busca identificar especificidades e ignorar o todo interligado. Na economia, não há identificação com as pessoas que estão sendo exploradas. Por exemplo, na sociedade moderna, observamos o ultrajante espetáculo de corporações pagando aos gerentes 1000 vezes mais do que aos seus trabalhadores. Na ciência, a lógica de dois valores leva ao reducionismo, onde uma coisa é exatamente igual à soma de suas partes e a sua relação holística é negligenciada. Ou seja, o médico vê que você tem câncer, sem se preocupar porque você tem um câncer. Como os pensamentos causam sofrimento? O sofrimento vem de confundir nossa representação mental da realidade com a própria realidade, como no semântico pioneiro não aristotélico Alfred. O famoso ensinamento de Korzybski de que o mapa não é o território, ele ensinou que nada é preto e branco, que o ponto final no final de uma frase permanece para etc. Todas as outras coisas que não foram ditas. Diferenças entre as ordens de abstração incluem diferenças entre verbais e níveis não verbais, entre descrições e interferências, e, especialmente, entre minhas abstrações e suas abstrações, etc. No caminho para aliviar o sofrimento, começamos explorando nossas crenças. Que crenças somos nós segurando? Que crenças nos recusamos a abandonar? Deixando de lado nossas queridas crenças, é muito mais difícil do que parece, porque podemos não estar ciente de todas as nossas crenças e premissas. Muitas delas são tão fundamentais que temos até nos esquecido do que somos. Ayn Rand, a conhecida escritora intelectual do século XX, soube disso quando ela disse a seus alunos: se você ainda está sofrendo, verifique suas premissas e escolha novamente. Nossos pensamentos afetam visivelmente nosso corpo. Pensamentos e sentimentos em nosso cérebro criam vários neuropeptídeos que viajam por todo o corpo para afetar órgãos e todo o sistema imunológico. Sofrimento causado por pensamentos desagradáveis e circunstâncias incontroláveis são uma das nossas emoções mais fortes e podem criar alguns dos maiores danos ao nosso corpo físico, bem como a outros, se não for canalizado adequadamente. A conexão mente-corpo. Candace Pert, professora pesquisadora do Centro Médico da Universidade de Georgetown e autora de Moléculas da Emoção, nos diz que com aspectos físicos e emocionais estressantes, mudanças reais no corpo podem e acontecem. Estresse emocional de sofrimento ou pensamentos negativos podem produzir uma sensação de desespero ou desesperança, que é mediada pelo sistema límbico via hipotálamo e, por sua vez, desencadeia a supressão do sistema imunológico. Alguns neuropeptídeos agem como mensageiros químicos, comunicando-se com nossas emoções. Desde que nós saibamos que tudo é energia, podemos concluir que não há diferença entre a energia do corpo
e a energia da mente. A importância dos dados de Peirce é que nossas percepções das informações que chegam até nós do ambiente externo podem suprimir diretamente nosso sistema imunológico, nos deixar doentes e até nos matar. O pensamento dualista, que é criado por nossa mídia condicionante social, pais, escola e assim por diante, podem produzir sofrimento. A potência dos maus pensamentos podem causar percepções errôneas que resultam na experiência de sofrimento, emoções instáveis que fervem por dentro e criam estados de depressão e doença. Este é um exemplo do corpo como professor. Ao descobrir nosso eu maior, ou mente sábia, ganhamos a capacidade de manter o equilíbrio em ordem para aliviar o sofrimento mental, bem como o sofrimento físico. Nós sabemos quando devemos adotar uma postura mais firme e quando manter a calma. Aprendemos a abandonar o apego para criar espaço para nossa sabedoria superior. Simplesmente prestando atenção aqui e agora. Podemos entregar o pequeno eu e começar o processo de deixar ir e descobrir a amplitude divina, a alegria e a paz interior. A cura completa do corpo e o alívio do sofrimento da mente não podem ser alcançados até que vivamos e participemos de uma consciência mais autoconsciente no universo. Mas por onde começamos? Como quebramos o ciclo de medo e injustiça sem nos sentirmos oprimidos por eles? E iniciamos o processo de descobrir quem realmente somos. Se conseguirmos mudar o nosso foco e percepção até o momento presente, vemos que o nosso primeiro poder real reside em uma compreensão de que somos e por que estamos aqui. Veremos que verdadeiramente há um propósito e podemos transmutar sentimentos de sofrimento e medo em atos de amor positivo e ótima saúde, independentemente das circunstâncias da vida. Portanto, o desafio diante de nós é estar à altura da ocasião e superar aqueles momentos de medo, raiva e dúvida. Embora algumas pessoas tenham escolhido certos compostos químicos bem conhecidos chamados enteógenos, como o êxtase, ayahuasca, mescalina em peiote ou psilocibina em cogumelos. Experimentar o divino e aliviar o sofrimento pode ser com sucesso e legalmente realizado através da prática da meditação, introspecção, ouvindo música sacra, aprendendo com um professor poderoso ou a prática do tântrico yoga. Outros podem escolher o caminho do sexo transcendente. Eu, Tark, tenho considerado que todas essas tecnologias poderosas podem levar à investigação do ego e para a experiência da mudança de vida da unidade oceânica, amplitude e conexão com o divino, e parar nossa tagarelice mental. Em última análise, o propósito da nossa vida é primeiro nos sentirmos como parte de uma profunda experiência unitiva e, em seguida, ajudar outros a terem essa mesma experiência. Com isso, podemos descobrir quem realmente somos, que é, somos um com o divino. De acordo com o rabino Lawrence Kushner, Deus é um verbo, uma atividade que ocorre na consciência, não um ser separado de nós mesmos.
Não espere que Deus acabe com o seu sofrimento. A principal ajuda de cura disponível para todos é o perdão, a liberação de nossas emoções negativas profundamente enraizadas, mudando a maneira como pensamos. Esta definitivamente vale a pena tentar. Este processo geralmente começa com o envio de amor e perdão para aqueles mais próximos de nós que podem ter nos ferido, mesmo no distante passado. Então, estendemos esse amor e perdão a toda a humanidade. Este processo nos ajuda a controlar as nossas emoções e a deixar de nos controlar. Fazendo isso, podemos nos livrar de pensamentos e sentimentos negativos sobre os outros e sobre nós mesmos, e despertar nossa compreensão da comunhão ou amor incondicional. Começamos a descobrir que a principal fonte de dor e sofrimento é o nosso sentimento de isolamento e sensação de separação do significado e do divino. Nunca podemos realmente estar separados de Deus, porque não somos divisíveis da sensação de amplitude e alegria. A sensação de separação é uma ilusão da nossa própria criação. Então, se estamos sofrendo, devemos aprender a mudar a nossa mente. A verdadeira fonte de nosso sofrimento quase nunca é externa. Todos os místicos têm essa visão. A evidência que temos vem das melhores possíveis experiências pessoais diretas da fonte. Podemos expandir ainda mais a nossa consciência da realidade, abrindo nossa mente para o sistema do pensamento inclusivo, sugerido por Nagarjuna. Podemos escapar das vicissitudes do tradicional pensamento dualístico e experienciar a nossa consciência não local e o divino. Precisamos começar a contemplar como o nosso pensamento aristotélico dualístico sistema causa sofrimento, dando origem a mal-entendidos, falsas dicotomias e a crença de que o ego é o verdadeiro negócio. Então, podemos começar a expandir o nosso pensamento do dualismo para um sistema de pensamento mais inclusivo. A lógica expandida pode nos ajudar a quebrar os limites do ego e experimentar a pura consciência. O objetivo desse livro é ajudar a orientar o leitor a amar o ser incondicionalmente e, ao fazê-lo, amar e respeitar o direito à vida de todos os seres naturais, encontrando alívio do sofrimento e experimentando paz interior. Em última análise, deve-se despertar dentro de si um novo ser consciente que não mais nega a existência de uma maior unidade mental, emocional e espiritual. Ao remover os chamados conflitos, percebe-se a harmonia e um fim para o sofrimento. O que estamos falando aqui é a autorrealização, muito mais do que um autoaperfeiçoamento.